Graças a Deus por mais uma tarde que estamos, início da noite, na verdade, mais uma oportunidade que teremos de uma boa conversa para trazer conteúdo de qualidade para os nossos queridos irmãos. São bem-vindos, são bem-vindas todos os irmãos e irmãs que estão chegando. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor. Mais uma oportunidade de uma boa conversa. E hoje nós vamos conversar com a nossa querida irmã em Cristo, psicóloga Kemily Tomé. E ela vai conversar conosco, eu já vou fixar aqui inclusive. São bem-vindos todos os irmãos e irmãs. Já vamos conversar com a nossa querida convidada de hoje. Graças a Deus que essa semana deu uma pausa, mas já estamos retomando hoje. Vou convidar a Kemily para iniciarmos a conversa agora. Ok, Emily, a paz. Olá, a paz do Senhor, tudo bem, pastor? Tá tudo bem, Deixa eu graças afastar a um pouquinho Deus. aqui, regular. Como você está? Também estou bem, graças a Deus estou Trabalhando bem. bastante? Bastante, né? Quando a gente começa a trabalhar remotamente, né? A gente começa a É, descobrir uma nova forma de trabalho, né? A gente acha que é algumas verdade. coisas vão diminuir, mas na verdade, por não ter esse marcador temporal, né? De ir para o trabalho, voltar, Sim, a gente acaba misturando as coisas e às vezes trabalhando muito. até mais, né? E as pessoas acham que a gente está disponível 24 horas, porque está no ambiente de trabalho mesmo, né? Exatamente, exatamente isso. É bem isso mesmo. Muito bem, mas que bom recebê-la aqui. Emily, eu quero agradecer a forma gentil como você atendeu o nosso convite para estarmos tendo esse papo. Estamos recebendo aí irmãos e irmãs, muitos deles educadores, pessoas que lidam com a educação cristã e que esse momento que estamos no isolamento social, nós estamos aproveitando para conversar com profissionais que possam nos ajudar e crescermos em conhecimento, né? Eu digo sempre, nós temos que sair desse isolamento melhores, né? Com Mais certeza. capacitados, mais motivados também a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E eu quero já apresentar a nossa irmã Kemily Tomé, quem ainda não a conhece, é psicóloga, neuropsicóloga, tem formação em ludoterapia, especialização em pedagogia empresarial e psicanálise clínica. Além disso, é serva de Deus, casada, bem casada e serve a Deus com alegria. Que bom, É Kemily, ter você verdade. aqui conosco. Pastor, quero também lhe parabenizar, né? Eu andei assistindo as suas lives, né? Também no seu canal no YouTube. Indico a quem perdeu alguma coisa que vá lá, que assista. São temas extremamente relevantes para o contexto da educação cristã. São pessoas que o senhor convidou, que são incríveis, currículos muito bons. E é muito interessante a gente ampliar essa discussão e permitir o acesso das variadas teorias, das variadas formas de conhecimento ao contexto cristão, né? Sim, é verdade. Isso para mim é fantástico, porque dá ferramentas para que a gente possa fazer o nosso chamado de uma forma melhor, mais capacitada, né? Mais verdadeira até, não só intuitiva, né? Mas intencional. Isso, Isso para mim isso. é muito bom. Então eu Que bom. agradeço e parabenizo pela sua iniciativa. Muito obrigado, McKinley. E hoje nós vamos conversar sobre competências socioemocionais e é algo que está assim muito na discussão, né? Com a BNCC, inclusive, isso
ressaltou muito a discussão sobre essa temática, que já era algo que já se vinha discutindo já há algum tempo, mas penso que a BNCC trouxe um acréscimo a essa discussão, né? Isso. E que não, no contexto da educação cristã, isso também é relevante, isso também é importante, porque no passado as pessoas entendiam assim: aceitou a Jesus como Salvador, nova criatura é, pronto, já é a pessoa que já está tudo resolvido, não tem mais nenhum problema. E nós começamos a descobrir de um tempo desse para cá que não é bem assim, e a gente precisa trabalhar uma série de coisas que são importantes e necessárias, né? Mas muito bem, então vamos começar com os conceitos. Algumas pessoas que estão aqui conosco podem não ser da área técnica, né? E não estão bem afinadas com os conceitos. Competências socioemocionais, o que são? Esse é um construto, né, que tem sido estudado desde meados do século XX e tem realmente se intensificado mais intensamente, né, no século XXI. A gente vê através das pesquisas, quando você vai fazer uma pesquisa realmente na área aprofundada, você vê poucas referências que realmente têm uma unanimidade no conceito. Tem gente que fala de competências, outras de habilidades, e a delimitação de quais são elas também varia muito de autor para autor, de pesquisador para pesquisador. Mas, de uma forma geral, né, eu vou falar aqui, porque também não cabe um aprofundamento muito detalhado. E sim, também, se eu falar algo que não seja compreensível, eu peço que você me peça maiores explicações. Sem problema. Esse é o meu papel. Mas eu vou falar de uma forma bem didática, né? Então, quando a gente pensa em habilidades socioemocionais, a gente pensa em habilidades que compreendem dois conjuntos. O conteúdo social, né, que é a habilidade que eu tenho de lidar com o outro, de estar com o outro, de estar em relações, de fazer amizades, de lidar com conflitos em relação ao outro. E as habilidades emocionais, que é essa... Que alguns chamam, essa primeira, alguns chamam de consciência social, né? Isso, que também já é outro conceito, mas que engloba basicamente as mesmas características, né? Perfeito. E a emocional, o aspecto... que é a capacidade que o ser humano pode ter e desenvolver, né, de entender e compreender suas próprias emoções a partir das vivências, né, da vida, né, a partir de alguma situação que aconteceu. Então, eu reconhecer meu estado de alegria, de tristeza, de raiva, saber lidar com isso, autogerenciar minhas emoções, para que eu possa também aprender a lidar com o outro, lidar com os conceitos, lidar com a vida de uma forma mais apropriada, né? Então, quando a gente... Autoconhecimento, né? Autoconhecimento, autocontrole. A gente vê o primeiro, né, no nível interpessoal, que é com o outro, e o segundo no nível intrapessoal, que é consigo mesmo, né? Então, é um conjunto de habilidades que me favorece conviver em sociedade e conviver de uma forma saudável emocionalmente, saudável psicologicamente, com as minhas emoções, né? Perfeito. E essa discussão é muito necessária, Kemily, porque o que vemos de pessoas enfermas na alma e, portanto, não sabendo lidar com questões, né? Se você abuzina no trânsito, de repente alguém mata o outro por causa de uma buzina. Exatamente. São pessoas sem controle emocional e isso tem sido um mal terrível para a sociedade. Isso. E aí é que dá uma das maiores relevâncias de conversarmos sobre esse assunto, né? Então, quem está aí não sai, fica até o final, porque é muito importante a gente formular isso na nossa mente. Porque o que acontece? De onde surgiu a maior demanda por estudos de áreas competências emocionais? Foi da educação? Não foi. Foram das empresas e do ambiente corporativo. Porque quando você está fazendo uma análise de um currículo, por exemplo, ou um processo seletivo, como psicóloga eu já fiz inúmeros. O que a gente recebe em mão? Aquele currículo impresso, né? Que está dizendo o quê? O que a pessoa fez na vida, ou como é que ela se formou. Mas ali não tem nada sobre as habilidades socioemocionais dela. Só tem a formação acadêmica e a experiência profissional. Exatamente. E as habilidades teoricamente cognitivas, que eu vou entrar um pouquinho mais na frente. Então, quando você é um avaliador
você vai buscar o melhor currículo que você tem à disposição para aquele processo. Embora você faça entrevistas, embora você faça alguns testes, você vai muito por esse currículo. E o que estava acontecendo? As empresas estavam contratando pelos currículos e quando chegava no dia a dia, nas vivências, as pessoas não estavam sabendo tomar decisões, lidar com frustrações, se relacionar colaborativamente, trabalhar em equipe, e os grandes currículos, na verdade, eram pessoas extremamente frustradas, difíceis de lidar no ambiente de trabalho, e elas não se sustentavam no emprego. E aí a empresa fez, e agora, né? E sabe o que acontece, Kemily? Eu digo pela experiência em trabalhar em empresas e gerenciar equipes também, é que a ausência do conhecimento técnico é fácil de resolver. Porque você paga um curso, você dá um treinamento, um livro, isso em pouco tempo. Se você contrata alguém que não tem grandes capacidades técnicas, às vezes isso é fácil de resolver. Mas as questões emocionais são muito mais difíceis. Né? Então eu vi alguém dizendo uma coisa que eu acho muito interessante, que dizia assim, contrate o caráter e treine as competências, porque competências cognitivas aí nesse caso, porque é muito mais fácil você treinar alguém que está pronto para trabalhar em equipe e falta algum conhecimento técnico do que o contrário disso. E realmente essa demanda hoje é extremamente necessária em todos os lugares. Às vezes na igreja, você pega alguém para ser o líder do evangelismo, o líder do grupo de louvor, ele tem competência técnica para isso, mas acaba causando muitos problemas por causa das questões emocionais que ele não sabe lidar. Fazendo um gancho aí, um parêntese realmente, eu queria aproveitar a sua pontuação em relação ao papel da igreja nisso, né? Quando nós nos abrimos ao trabalhar de Deus e nós estamos vinculados a uma igreja e nos abrimos ao serviço, ao aprendizado, nós realmente ampliamos muito esse nível de competência, né? Por quê? Porque nós somos confrontados com aquilo que nós temos de dificuldades, temos de fragilidades dentro da nossa própria criação, né? Muitas vezes lá fora a gente não tem essa pessoa que vai chegar pra gente e vai dizer, olha, você precisa corrigir esse traço na sua personalidade, você precisa se submeter nesse sentido, você precisa controlar tal coisa na sua... que um líder, que alguém que acompanha a sua vida vai poder detectar e vai te trazer como feedback. E muitas pessoas recebem esse feedback dentro da igreja e fazem o que com ele? Ficam chateados, ficam pulando de igreja em igreja, em vez de entender que aquilo é importante para o desenvolvimento pessoal dele também, para estar na vida, né? Não só servindo na casa de Deus. É verdade. Muito bem. Então, e agora fazendo uma distinção para as pessoas entenderem também qual é a diferença entre as competências cognitivas e as socioemocionais. Pronto. Quando a gente pensa em competências cognitivas, a gente tem que pensar realmente em questões mais estruturadas, né? Nas disciplinas curriculares, né? Na questão de entender uma ideia, entender o conceito, generalizar ideias, pensar um plano e conseguir executá-lo nas suas etapas, né? Raciocínio lógico, memória, essas coisas que realmente compõem um currículo, que é aquilo que a gente avalia nas escolas, que a gente avalia nas universidades, né? Que é algo mais estruturado, né? Entenda que, assim, o conceito de competências cognitivas não se opõe ao conceito de competências socioemocionais, eles se complementam, né? Porque, embora a gente saiba que ao longo do histórico, né, da história da humanidade, as competências cognitivas tenham sido mais valorizadas, tanto no ambiente escolar como no ambiente social, no sentido do mercado de trabalho, as competências socioemocionais estão aí realmente em alta, justamente por tudo isso que nós temos conversado até então, né? Que é a dificuldade das pessoas. Estamos numa sociedade muito mais complexa, muito mais difícil, muito mais desafiadora. E aí a gente pode entrar em milhões de questões sociais que justificam isso, mas realmente elas estão muito mais em altas hoje. Dias atrás eu conversei com uma pedagoga sobre os pilares da educação, que é uma coisa de quase 20 anos atrás, mas que ainda é muito atual. E os 4 pilares, os 2 primeiros têm a ver muito com as questões cognitivas, né? Que é aprender aprender a conhecer, né? E aprender a fazer. E os outros 2 têm muito a ver com as questões socioemocionais, que é aprender a conviver e aprender a ser. Então, de fato, são 2 coisas que são muito equilibradas, né? O aprender a compreender, a argumentar, a desenvolver o conhecimento é necessário.
mas o aprendizado das questões emocionais, de como ser e como lidar com o outro, é extremamente importante também. Por isso, uma coisa não substitui a outra. Nós precisamos trabalhar as competências cognitivas sem deixar que as socioemocionais também estejam presentes. Isso, e por isso também que a BNCC incluiu, né, como o senhor mesmo trouxe no início, né? Por quê? A gente sabe que em muitos contextos educacionais tem aumentado, né, no meio dos alunos, questões de indisciplina, questões realmente de... das crianças não saberem mais lidar né, com essa relação mesmo com o outro, com a hierarquia, com respeito, com valores, né? Geralmente tem traços mesmo desse né, desse egocentrismo, dessa vontade de fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, né? E a gente sabe que isso está chegando nas escolas. Então, antigamente, o papel do professor era o quê? Daquele que transmitia o conteúdo e o aluno era aquele ser passivo que estava ali para receber. E existia realmente essa relação hierárquica, né? Então, o aluno ia para a escola calado, ele sentava lá, ele prestava atenção no conteúdo. Hoje, isso não se aplica mais. A educação ela é dinâmica, ela é movimento. A gente sabe que o aluno, como eu já sei que muitas lives falaram sobre isso, né? Do lugar desse aluno, né? Que não é mais só como receptor desse conteúdo, mas ele hoje interage com esse professor, ele também tem o conteúdo e o professor serve como mediador disso tudo. Então, na hora que quebrou essa hierarquia, a gente precisa de uma outra relação dessa criança, desse adolescente, com esse professor, que vai perpassar o quê? Essas competências socioemocionais que precisam ser estimuladas. Além disso, Kemily, nós temos aí uma dificuldade trazida de casa, né? Porque às vezes são pais também que estão passando por um forte momento de estresse, que também não têm condições de ter um melhor autocontrole. Às vezes vêm de famílias desestruturadas, que os casamentos acabaram e os filhos acabam sendo as maiores vítimas dessa situação. Então uma criança chega, ou então o contrário disso, é uma criança que lida com a violência no bairro, na rua e em casa também. Então ele chega na escola uma pilha de nervos, porque ele já vem trazendo toda essa carga emocional de casa, da rua, e aí quem paga o pato é o professor, é o colega de classe, é a escola, que precisa saber lidar com essas coisas que muitas vezes os pais em casa não souberam como lidar. Exatamente. Aí entra um pouquinho na importância do desenvolvimento das habilidades, né? Porque, Kemily, é uma coisa inata, o ser humano nasce com essa competência, né? Ele nasce já com as competências socioemocionais desenvolvidas. Em que ponto isso se desenvolve na vida do ser humano, né? É algo realmente que pode suscitar algumas questões. Sim, o ser humano nasce aberto a essa experiência, né, socioemocional, desde que quando ele é criança, ele é bebê. Então, quando a mãe toca o bebê, que a mãe dá sentido a ele, olha ele, ele chora e a mãe o acalma, né, o trata com apego, com afeto, você já está regulando as emoções do bebê, ele já entende que algo externo é bom para regular aquilo que está dentro dele. Isso é o primeiro contato social que nós temos. E aí a criança vai crescendo, e aí ele vai começando a se relacionar externamente à mãe, né? Além da mãe, ele vai começar a meter o dedo na tomada, ele vai começar a brigar com os coleguinhas, com os primos, com o irmão, e a mãe vai fazer o quê? Filho, não é assim, não é legal, vamos dividir os brinquedos. Essa mediação da mãe, ela também vai ensinando para essa criança, internalizando, porque é interessante um parêntese, a Bíblia fala, educa a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela não se desviará dele. Isso é psicanálise pura. Está dizendo o quê? É verdade. Você vai ensinando a criança conceitos e aquilo vai ficando inconsciente, vai ficando internalizado na criança. E ela vai reproduzindo na vida adulta com muito mais facilidade. Então, a mediação da mãe, ela cumpre esse papel desde a infância. Eu gosto muito da ideia quando, já em Deuteronômio, capítulo 6, que a Bíblia vai falar sobre os pais ensinando os filhos. E aí Deus diz quais são as duas grandes informações que os filhos precisam ter. É amar a Deus acima de todas as coisas, saber que Deus é o único Senhor e que deve amá-lo acima de todas as coisas. E ele diz assim, estas coisas, ele diz assim, tu inculcarás aos teus filhos, né?
eu gosto dessa ideia de inculcar, que é enfiar na cuca mesmo, né? Procura interiorizar essa Isso, informação, a fim de isso. que a criança consiga interiorizar isso e então ela tendo essa informação e aprendendo a amar, veja como era uma habilidade socioemocional já sendo desenvolvida a partir daí. Amar a Deus acima de todas as coisas. E aí você já conseguia ter alguém que sabia o que é amar, o que é o amor, e que isso era a coisa mais importante que ele precisava guardar. Exatamente. A necessidade de inculcar, enfiar na cuca do menino essa informação. Exatamente. E aí a gente vê que ao longo do desenvolvimento, então, eu acolhi esse bebê, eu dei sentido à vida para ele, ao que como funciona o mundo, eu mediei as relações e essa criança vai crescendo, certo? Aí o que que acontece? A mulher saiu e foi para o mercado de trabalho. Isso aí é o contexto que nós temos hoje. Hoje em dia, essa educação é muito terceirizada pelas escolas, por avós, por tios, por babás, que muitas vezes não assumem esse lugar de educação e de mediação, por estarem fazendo outras atividades e por questão mesmo de limitações. E aí, às vezes, eu vi outro dia um livro que dizia assim, avó, mamãe com açúcar. Que às vezes as avós têm essa dificuldade, né? Mas isso dá outra live, porque como psicóloga, muitas vezes eu tive que fazer reunião foi com as avós para trabalhar essa orientação, né? E assim, realmente elas cumpriram o papel delas de mãe, né? E elas estão em outro contexto. Isso aí são os desafios da educação e da criação de filhos no cenário atual, no mundo moderno. Isso aí realmente não é um alvo de crítica, é um alvo de problematização para a gente pensar melhores alternativas, né? Sim. E aí essa criança foi crescendo e houve uma falha nessa mediação, talvez por ausência da mãe, do pai ou de algum... E aí ele leva para a escola, né? Às vezes a escola supre essa falha ou essa carência, às vezes não. Às vezes vai passando e essa criança vira um adolescente. Sim. Né? E aí? A gente ainda nem está entrando no papel da igreja nesse processo, né? Eu estou só ainda fazendo um percurso, porque a habilidade socioemocional, a gente fala de todas as faixas etárias. A gente fala da criança, do adolescente e do adulto, né? A gente está englobando o ser humano como um todo. Porque a criança, ela está ainda em construção, né? Porque tem um momento ainda da vida que ela ainda não tem a consciência do outro. E a partir disso, isso é uma coisa que vai sendo desenvolvida. O adolescente não, ele já tem essa consciência, só que ele vai ter também um despertamento de emoções confusas, né? Tem dia que ele se acha homem, no outro dia pensa que é menino, e essa confusão já vai aumentar a dificuldade das interações sociais que ele tem. Aí a gente vai problematizando uma criança que não teve esse amparo, ela cresce e vira um adolescente que não soube lidar com seus conflitos, que não soube gerenciar suas emoções, certo? E já diante de todo o cenário desafiador que o adolescente vive. Entenda que vira uma bola de neve. Se eu não trabalho isso na infância, eu vou carregar sim para a minha adolescência. E aí o que eu vou fazer? Ah, tá muito difícil lidar com essa questão. Eu vou me isolar. Tá muito difícil entrar nesse meio social, então eu vou ficar só no mundo virtual. Então, tem acontecido que os adolescentes hoje estão com o limiar de tolerância muito baixo, estão com o limiar social muito baixo. Isso também serve para as igrejas, né? A necessidade que a igreja tem hoje de trabalhar, sim, contextos educacionais e não só, mas atividades que tragam esse adolescente a reflexão sobre essas habilidades para que eles possam conviver, aprender a ser e aprender a conviver em sociedade de uma maneira mais adaptada. Eu estava dizendo outro dia, outra conversa que tive com outra psicóloga, e eu dizia, tem umas pessoas hoje que estão com um problema de pavio curto, e tem outros que estão sem pavio, né? Quando encosta já explode, porque já o pavio desapareceu. Não foi trabalhado esse pavio ao longo da vida. Era para ser comprido, tem uns que estão curtinhos e outros já estão sem pavio, e aí é uma dificuldade. É uma dificuldade. E aí, esse adolescente se isolou, passou por trás da telinha do computador, da telinha do celular e virou um adulto. E aí? Será que é tão distante assim? Será que todos que estão ouvindo essa live, tiveram essas habilidades desenvolvidas de forma intencional na sua vida, de uma forma que realmente sanasse as suas dificuldades? Ou nós todos, no nosso dia a dia, temos dificuldade de lidar com as nossas emoções, de lidar com situações que sejam frustrantes, de lidar com situações que nos confrontem, de regular o nosso emocional,
principalmente num período que estamos vivendo como a quarentena, que despertou e trouxe à tona muitas questões de ordem cognitiva, cerebral, emocional, fisiológicas, né, do ser humano. Porque alguns que tinham uma válvula de escape hoje não tem mais, né? Alguns que tinham essa dificuldade, não sabem como lidar com essas coisas, mas descontava na academia, descontava Isso. no trabalho, descontava em qualquer outra coisa. Eu tinha colegas que diziam assim, que passava o dia morrendo de ódio no trabalho e quando chegava no judô, aí descontava no outro ou no saco de areia, imaginando que o saco de areia era o chefe e aí ele descarregava a raiva todinha no saco de areia. Agora a academia está fechada, não tem mais saco de areia para arrebentar. E aí você acaba estourando em outra área da vida porque temos um problema. Isso. E aí hoje os estudos comprovam que o desenvolvimento dessas habilidades, elas estão relacionadas a maiores indicadores de bem-estar, de satisfação dentro dos relamentos conjugais e intersociais, com o seu trabalho, com seus amigos, menor prevalência de sintomas depressivos, né, maior produtividade. Então a gente vê que realmente não tem como a gente fechar os olhos para isso. Hoje é o que está posto na sociedade, os desafios que nós estamos enfrentando e o desenvolvimento dessas habilidades são extremamente importantes. E eu acho que chegou o momento da gente tentar descrever um pouquinho sobre elas, né? Isso, é verdade. Vamos falar mais detalhado sobre essas habilidades. Então, como eu disse no início, muitas pesquisas têm sido feitas na área, mas não há um consenso. Então, eu não tenho como trazer, olha, Freud é o pai da psicanálise, Vygotsky é o pai da teoria histórico-cultural, mas não existe uma pessoa que esteja por trás da elaboração dessa teoria. Então, a gente vê que existe também uma diferença na categorização, certo? Então, eu vou tomar por base um modelo que ele é desenvolvido das 5 macrocompetências, certo? Que é utilizado hoje pelo Instituto Ayrton Senna, que faz um trabalho fantástico com o desenvolvimento realmente dessas habilidades nas escolas e nos contextos, tá certo? Tá. Então, eles dividem... Vamos falar de cinco grandes características que eles desenvolvem 17 habilidades, certo? Então, a primeira grande característica é a autogestão, certo? A autogestão que engloba responsabilidade, determinação, organização, foco e persistência. Então, quando a gente fala de persistência, de foco, de responsabilidade, a gente está falando do ser humano conseguir se autogerenciar, né? Que é conseguir persistir, ter foco no alvo, ter foco naquela atividade e continuar independente das dificuldades da vida. Ele gerenciar as suas atividades para um alvo, né? Estabelecer metas e ter persistência. E a gente vê muita gente com muita dificuldade nisso. Porque às vezes tem muitas atividades no dia todo, corre para lá e para cá, mas no final do dia não produziu nada, né? Exatamente. Eu digo que parece uma barata virada de cabeça para baixo, que tem muito movimento, mas não vai para lugar nenhum. Exatamente. Então, quando a gente para e pensa, autogestão é uma coisa muito, muito difícil e muito falha nos dias de hoje, porque a gente tem muitas metas e muitas coisas para fazer, a gente acaba se perdendo. Isso aplicado a absolutamente tudo. Eu queria também, eu refletindo sobre as habilidades socioemocionais em paralelo, realmente com a educação cristã, com o cristianismo, e Deus me levou assim ao livro de Tiago. E só em um livro da Bíblia eu consegui fundamentar todas essas macro competências, só no livro de Tiago, que eu sou realmente apaixonada. Então eu vou linkar só com alguns versículos cada competência dessa, tá certo? Ótimo. Que a gente já vai entrando realmente na parte da educação cristã, tá bom? É verdade. Então, quando a gente pensa em autogestão, né, aí me levou a Tiago 1, do 2 ao 4, que diz assim: meus irmãos, considerem motivos de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois você sabe que da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Isso é competência emocional na veia. Isso é. Então, quando a gente começa a entender que Deus, ele já pensou nisso desde a fundação dos séculos. Ele já deu um manual para a gente de como a gente gerir, autogerenciar o nosso comportamento. Olha que fantástico. A Bíblia fala, não só em Tiago, mas acho que em muitas partes da Bíblia, sobre perseverança. Quem perseverar vai ter a coroa da vida, não desista, não seja inconstante, tenha foco. A Bíblia fala sobre isso todos os dias.
É verdade. E é interessante como, às vezes, as pessoas não querem isso, né? Porque a ideia de Tiago é dizer o quê? Você deve suportar a aprovação, porque ela vai gerar essa persistência, ela vai gerar essa perseverança. Mas as pessoas não querem passar por nenhuma aprovação, nenhuma dificuldade na vida, e aí não vão saber lidar nunca com essas questões, porque eles fugiram de todos os confrontos, de todos os conflitos, de todas as questões que deveriam ter sido enfrentadas para produzir uma pessoa que tem autogestão. Isso. E a Bíblia fala sobre ser maduros. Olha como ele associa essa autogestão, essa perseverança, o foco nos resultados, a persistência à maturidade. Né? Porque o que nós temos, pessoas hoje de 40, 50 anos com uma idade emocional, às vezes de 15, que é extremamente frágil, que é extremamente delicada, que não sabe lidar com nada que realmente perpasse o caminho dela ou dele. Então são pessoas realmente muito limítrofes, que não foram amadurecidas ao longo do processo. E para que esse amadurecimento, essa autogestão aconteça, você precisa ter perseverança, você precisa ter foco e determinação. Esses dias, Kemily, eu conversava aqui com as minhas filhas, dizendo que dificuldade nós estamos vendo hoje, que as pessoas, nos grupos sociais e em toda a área, inclusive dentro da igreja, elas não querem ser confrontadas porque elas querem uma vida que não tenha nenhum tipo de teste disso aí. Então o que acontece é que as relações ficam muito frágeis. Se ela se sente de alguma forma confrontada aqui, ela já sai para outro lugar. E aí leva isso para o relacionamento, leva isso para tudo na vida. Aí fica uma pessoa que nunca experimenta esse crescimento. A Bíblia diz que são fiéis as feridas feitas por aquele que ama. Isso. Ou seja, a pessoa que ama, quando confronta o outro e faz esse diagnóstico de alguma coisa que essa pessoa precisa ver, isso, na verdade, é extremamente positivo para o crescimento dela. Mas essa pessoa precisa ter isso que Tiago está dizendo, né? Passar pela aprovação e então ter perseverança para isso. Exatamente. E aí, passando dessa autogestão, que a gente vai ter que correr por causa do tempo, né? A gente tem o engajamento com o outro. E o que seria esse engajamento com o outro? Ele englobaria competências de iniciativa social, assertividade e entusiasmo, né? Ajudam a ter abertura para conhecer e falar com outras pessoas, manifestar opiniões e ser assertivo na forma de falar. Ou seja, você manifestar a sua opinião sem que ofenda o outro, uma opinião sem que desrespeite o direito do outro, que a gente está vivendo, né, nessa polaridade política, social, o avesso disso. Né? São relações destruídas por falta de assertividade no falar, por falta de iniciativa mesmo do outro e abertura desse outro nessas relações sociais. E aí Tiago 1,19 fala: meus irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Olha que fantástico isso é mais assertivo do que nunca. Como é que a Bíblia fala o quê? Você precisa ouvir, escute a ideia do outro, tarde a falar. A Bíblia fala que o sábio, ele escuta mais do que ele fala. Porque quando a gente aprende a escutar, a gente até recebe as ferramentas do que vai dizer em troca. Mas a gente atropela, a gente vai falando e não para ouvir. E aí a gente inverte, né? A gente se ira primeiro, a gente fala pra caramba e no final talvez a gente escuta. O livro de Provérbios tem um versículo interessante que ele diz assim, que responder antes de ouvir é prova de que alguém é tolo e passa por vergonha. Porque sem ouvir, o outro já quer falar, né? Eu penso que se Deus nos deu 2 orelhas e uma boca, deve ser para a gente ouvir mais e falar menos, não é, Kemily? Exatamente. E aí, esse, por exemplo, é um versículo extremamente conhecido, mas que a gente não coloca em prática. Né? A gente não tem colocado em prática, porque se a gente colocasse, a gente teria um engajamento com o outro de uma forma muito mais facilitada. A gente teria
assertividade no falar, a gente teria entusiasmo, porque o entusiasmo, ele também, a gente às vezes fica tão entusiasmada que a gente fala, mas não é esse o princípio. O entusiasmo é você se mostrar aberto para o que o outro está dizendo, receptivo para o que o outro está dizendo. E isso sim transforma um diálogo em algo interessante. Se eu estivesse falando aqui, o senhor estivesse pensando, não concordando, respondendo antes de entender meu pensamento, não estaria tendo live. Né? Com certeza. Então, isso é muito importante. Essa dificuldade nós vemos, inclusive, na igreja. Demais. De como as pessoas, às vezes, estão ali numa classe de escola dominical, o professor está trazendo um conteúdo e alguém já está discordando. Eu lembro, dando aula uma vez numa aula de teologia, no primeiro dia de aula, normalmente eu apresento o plano de aula e todo o conteúdo que nós vamos ter. Aí eu apresentando o conteúdo naquele primeiro dia de aula, um aluno levantou a mão e disse, pois não, eu disse, pastor, eu não concordo com isso. Eu digo, o senhor não concorda com o quê? Eu ainda estou apresentando qual é o conteúdo que vamos estudar e o senhor já discorda de alguma coisa, pelo amor de Deus, é uma dificuldade. Realmente. E às vezes a gente é tão altivo que a gente acha que está nesse lugar de suposto saber, a gente já sabe das coisas. Então eu já não concordo porque eu já sei que o meu pensamento se sobrepõe ao seu. Ele não está querendo problematizar o que é, ele está querendo se colocar como pessoa. E nós temos essa necessidade neurótica de mostrar que somos algo, que sabemos algo, quando na verdade o sábio é aquele que sabe que não sabe de nada. É verdade. Na verdade? É verdade. Então todos os dias eu aprendo, todos os dias eu percebo, quanto mais eu estudo sobre um assunto, mais eu sei que nada sei. Né? Esse é o princípio da sabedoria. Porque aquele que sabe tudo não precisa mais estudar, não precisa mais ler nada, não é verdade? E que, na verdade, não há ninguém que sabe tudo, porque é sempre possível aprender mais, né? Com certeza. Eu gosto muito de Provérbios 9:9, que diz assim, dá sabedoria ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Então, todo mundo precisa aprender alguma coisa. Aí vamos para a terceira macro, senão a gente não termina esse negócio. A terceira macrocompetência é amabilidade. Olha que lindo. E a amabilidade, ela inclui a empatia, o respeito e a confiança. A amabilidade a gente já sabe que é um fruto do Espírito. Começa aí, né? Isso. Mas eu não vou nem entrar nos frutos do Espírito, porque isso aí já é bem posto. Vou ficar só no livro de Tiago. Precisava de outra live. A gente vai na Bíblia inteira. Então, foquei. Não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Olha que interessante. Não trate as pessoas com preconceitos ou parcialidade. Você tem que aceitar as pessoas, você tem que ser amável com as pessoas, independente de raça, de sexo, independente do que a pessoa apresenta para você. Você precisa ser amável com elas. É isso que a Bíblia fala. A gente sabe que a gente pode entrar em questões realmente de pecado, de condutas, mas isso não é o mérito no momento. A gente está falando de amabilidade, de relacionamento interpessoal, tá certo? Perfeito. Então, eu me demonstro empático, eu respeito o outro quando eu entendo aquilo que ele é, que eu respeito aquilo que ele é. Então, eu não tenho preconceito, um conceito pré-estabelecido daquilo que ele me traz. Por exemplo, a pessoa negra, então eu trato ela com preconceito. Eu já acho que ela tem algum tipo de comportamento, de conduta pela cor da pele dela. Isso não é empático, isso não é respeitoso, isso não é amável. E a Bíblia já diz isso desde Tiago. E essa coisa é muito interessante, inclusive na igreja, Kemily, porque as pessoas às vezes têm dificuldade de trazer isso para a compreensão de quem somos, né? Porque começa aí, se você entende que a outra pessoa é um filho de Deus, é alguém que faz parte da mesma natureza que você, então, e se como membros do corpo de Cristo, nós somos do mesmo corpo, então esse corpo de Cristo tem uma mão negra, um braço amarelo, uma cabeça branca, uma orelha vermelha, quer dizer, é de toda cor esse corpo. Se alguém faz parte do mesmo corpo, que eu faço parte, claro que nunca vai haver esse tipo de preconceito se eu entender quem eu sou e quem é o outro. Aí isso é muito importante. Exatamente. E se todos nós aplicássemos, né, esse princípio, tanto realmente da competência socioemocionais quanto da Bíblia, como as igrejas estariam lotadas. Você entende, pastor? Porque simplesmente nós fomos chamados para amar. Nós somos chamados para acolher, porque quem vai fazer obra é o Espírito Santo. Nós, enquanto
cristãos, nós temos que exercer esse amor, essa amabilidade com as pessoas. Essa deveria ser a nossa marca, né? Sim. E aí, muitas vezes, nós falhamos isso em nome de preconceitos, de julgamento, de tratamentos parciais, como a Bíblia fala, né? É verdade. O quarto, certo? O macroconceito é a resistência emocional, certo? Sim. Que inclui Certo. tolerância ao estresse, tolerância à frustração e autoconfiança, certo? Ajuda-nos Certo. a manter a calma, ver o lado positivo das coisas, lidar melhor com situações estressantes e com emoções como raiva, frustração e tristeza. Aí, Tiago 4, ele fala o seguinte. Tiago, ele também fala coisas muito bonitas, mas ele pega pesado um pouquinho, né? Ah, sim, Ele é confronta. verdade. Tem que fazer isso mesmo. Ele fala assim, Tiago 4, certo? É 4? Tiago 4, do 1 ao 3 e do 7 ao 10, fala assim. De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões dentro de vocês? Vocês cobiçam as coisas e não as têm. Invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem pelos motivos errados, para gastar em seus prazeres. Aí ele termina o capítulo dizendo: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem a Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam, lamentem, chorem, troquem o riso pelo lamento e a alegria pela tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Olha o princípio do cristianismo. Perfeito. Né? Perfeito. Você se humilhando, você trocando, você se quebrantando diante de Deus, é Ele que nos exalta. É uma lógica totalmente inversa do que hoje a sociedade nos prega. Hoje a sociedade nos prega uma felicidade indiscriminada. Você tem que ser feliz, você tem que ser o que você for, do jeito que você for, né? As atitudes que você tomar não importam, o que importa é a sua felicidade plena. E a gente sabe que não é assim. Que em nome... essa felicidade não interessa a que preço. Não interessa. Se você precisa passar por cima de alguém, e veja que Jesus ensinou algo o contrário disso. As pessoas dizem, você tem que alcançar o seu lugar ao sol, tem que matar um leão por dia e tem que fazer alguma coisa para aparecer. E Jesus disse, quem bater numa face, ofereça a outra, quem lhe obrigar a uma milha, vá duas. Então, realmente é algo que é o oposto. Só que aqueles que aprendem a depender de Deus e estar debaixo do seu senhorio, são extremamente mais felizes do que os que acham que tem que matar um leão por dia e ocupar o seu lugar ao sol por sua própria capacidade. Aí nós vemos o valor da palavra de Deus no ensino dessas questões. E quem é que nos ajuda a resistir, né? Nós, cristãos, temos o Espírito Santo, que está nos auxiliando em todas as nossas fraquezas, que está orando quando nós não sabemos como falar. Então, a nossa resistência à tolerância, a nossa resistência ao estresse, a nossa resistência emocional, ela está amparada pelo Espírito Santo. Então, quando nós somos desafiados a trocar o riso pelo choro, é essa autoavaliação, na verdade, né? Que a gente precisa, sim, ter o coração contrito diante de Deus para se autoavaliar e resistir, sim, às adversidades, resistir ao que vier. E isso, dentro de um contexto cristão, a gente tem um amparo. Imagina quem não tem. Imagina quem está aí fora. Imagina situações de estresse, imagina situações de frustração e a pessoa não tem amparo algum, né? Sim. Então, é uma dificuldade. É uma dificuldade. Dentro da igreja, né, dessa educação que nós temos diariamente, porque eu não acho que isso ultrapassa, para mim, a EBD, entende? Isso ultrapassa o que é ensinado em sala de aula. Isso é ensinado no púlpito, isso é ensinado na convivência, isso é ensinado, sim, na sala de aula, isso é ensinado nas partilhas, isso é ensinado nas festas, isso é ensinado na comunhão. Habilidades socioemocionais estão em todos os lugares. Então, quando tudo que a gente está discutindo aqui é aprendizado. Mas pode sim ser sistematizado de forma intencional na EBD. Chego já lá. Vou agilizar para chegar a tempo. Vamos para a quinta? Que é a abertura ao novo, certo? Curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico, certo? Em Tiago 1,5 ele fala, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. E que ele dá a todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, quando a gente está falando dessa abertura ao novo, à imaginação, ao interesse artístico, a gente está falando de sabedoria.
não é verdade? Sem É sabedoria verdade. a gente não tem crescimento. E a Bíblia fala que ele dá livremente para quem pedir. Olha que lindo isso. Que aí é uma coisa muito interessante de a gente pensar essa ideia de que nós estamos vivendo hoje uma realidade de um conhecimento extremamente veloz. Né? O volume de informações que nós temos é gigante a cada dia. E com essa ideia do isolamento social, tinha gente que não sabia mexer com live, não sabia mexer com internet, não sabia mexer com o mundo digital e de repente tiveram que aprender essas coisas. E se nós não estivermos abertos a esse novo, nós temos dificuldade de lidar com a nossa geração. Isso, exatamente. E a nossa geração, e é que eu repito, inclui crianças, adultos e adolescentes. Inclui todos, Sim, a todos. sociedade. Tem É verdade. doutora Fernanda Grace está falando que as escolas cotidianas e dominicais deveriam passar por esse tipo de ensino, né? Para que a atual geração está uma benção. Hoje existem, as escolas estão aderindo programas de elaboração de competências socioemocionais, como um balé, como um programa bilíngue. Existem programas hoje que são inseridos na escola para trabalhar de forma intencional, porque é justamente isso. A igreja, ela precisa começar a abrir os olhos para essas competências, certo? Eu desconheço alguma EBD ou alguém que trabalhe, por exemplo, dentro de um livro, dentro de um capítulo, uma atividade, uma lição que tenha especificamente sobre essas habilidades. Mas não precisa necessariamente ser assim. Isso pode ser inserido dentro da rotina das aulas, isso pode ser inserido dentro da rotina e da metodologia dessas aulas, certo? Então, por exemplo, eu vou contar uma história bíblica, eu vou problematizar um tema social, eu posso colocar esses alunos para pensarem como eles resolveriam essa situação. Eu posso colocar fragmentos de uma história, por exemplo, para os adolescentes, fazê-los pensar essas habilidades, fazê-los pensar o contexto social, problematizando histórias reais para que eles possam debater. Entende? Sim. Eu posso passar um filme para as crianças e para os jovens, até para adultos, eu posso usar um recurso de um filme e depois fazer uma discussão sobre isso com um viés bíblico cristão, que tenha relação com o tema em questão, que também traga essa reflexão. Eu posso fazer ações sociais, entende? Ações sociais, elas são, por exemplo, eu não sei que tema, por exemplo, vocês estão trabalhando esse módulo. Você conseguiria me trazer algum tema para fazer um link? Da escola dominical? Sim. Não, a de adultos está estudando as classes de adultos com a revista da CPAD, é o livro de Efésios. Uhum. E aí nós estamos falando sobre a salvação, a mudança de vida, ser nova criatura, essas coisas que é o que estão sendo trabalhado nesse momento. Pronto. Dentro desse contexto, a gente pode trabalhar histórias, fatos reais, a gente pode fazer grupos colaborativos, até mesmo, por exemplo, rodas de escutas, de compartilhamento de histórias, né? Por exemplo, sim, a gente está falando de mudança de vida. Eu tenho certeza que dentro dessa sala tem muitos testemunhos. Mas muitas vezes a gente não para ouvir o outro, né? A gente passa o conteúdo, a gente passa o que é o objetivo da aula, mas a gente não para ouvir as histórias reais. E a abertura do outro, a abertura dessas histórias reais, a abertura disso faz a reflexão e faz a apoiar situações como empatia, colaboração, entende? Faz eu entender, eu me tornar mais resistente porque eu já sei que aquilo pode acontecer comigo, então eu já antecipo, entende? Às vezes ações simples, como todas as aulas, por exemplo, eu fazer um fechamento numa discussão. Isso já me ajuda a desenvolver essas competências. Isso estou falando para adultos, né? Sim, sim. Para crianças é ainda mais fácil. Né? A gente tem recursos lúdicos para isso. A gente tem desenhos, a gente tem historinhas. A gente pode fazer de forma intencional histórias sobre emoções que tem a todo lugar. A gente pensa assim, na igreja a gente tem que falar histórias bíblicas apenas. Mas eu posso trazer uma história sobre emoções, explicando o que são emoções e linkar, entende? E na verdade, Kemily, assim, o ensino na igreja, ele precisa dessa contextualização. As pessoas precisam, conta a história de Davi ou conta a história de Moisés,
mas precisa trazer para hoje. Isso. Que lições nós extraímos da vida de Moisés ou da vida de Davi para nós hoje? Quando eu sair dessa classe, o que é que eu quero fazer da minha vida para construir algo a partir da história de Davi? Isso. Senão fica uma coisa só assim, é uma historinha e acabou-se. Eu vi outro dia uma professora, num congresso de educação que eu fui, educação cristã, e ela dizia assim, que numa escola dominical, a professora perguntou, o que é o que é? Que tem um corpo peludo, uma cauda comprida e 2 dentes bem grandes. Aí um aluno olhou para o outro e disse assim, eu estou achando que é um castor, mas como é escola dominical, eu acho que é Jesus. Porque assim, eles achavam que o que se ensinava ali era só para coisa do céu, né? Isso. E não é. Na verdade, nós estamos falando da vida das pessoas, daquilo que é o nosso dia a dia. Isso. E assim, ampliar esse conceito hoje é extremamente importante e é o maior desafio da educação, seja uma educação cristã, seja uma educação regular. Nós hoje temos o maior desafio do fator motivação, que dá sim outra live. As crianças hoje não estão motivadas para aprender, para aprendizagem, para abertura às experiências, porque aquilo não faz mais sentido para eles, né? Então a gente pega esse modelo tradicional e aplica dentro da igreja, né? A gente espera que apenas com essa transferência de conteúdo, aquela pessoa vai absorver e vai sair dali transformado. Mas a gente precisa contextualizar, a gente precisa fazer aplicações pessoais, a gente precisa envolvê-los na problematização, para que quando chegar uma experiência real, ele tenha tido a reflexão e tenha a mudança de comportamento. Isso é psicologia, né? Mas isso é a vida. E aí, por exemplo, eu era líder do Ministério Infantil da minha igreja por muitos anos. E dentro desse Ministério Infantil, além de trabalhar as aulinhas, né, que a gente fazia eventos dentro do Ministério de uma forma intencional. Então, por exemplo, na hora que eu trago jogos para as crianças e eu faço essa mediação, por exemplo, mesmo na sala do EBD, em algum momento das crianças têm as atividades. Eu faço aquele papel da mãe que a gente conversou lá no início da nossa live, de mediação, de dizer, olha, tem que dividir, vamos conversar. E o professor das crianças que vão crescendo também tem esse papel, né? Aconteceu um conflito, tira os dois, senta, conversa, explica o que está acontecendo. Isso por si só já é extremamente educativo. Essa mediação, essa conversa, esse diálogo. E as ações paralelas, como eu disse. Por exemplo, a gente fazia show de talentos. Dentro do show de talentos, eu desenvolvo muitas competências, entende? Eu desenvolvo a criatividade, a abertura ao outro, a empatia pelo que o outro está fazendo, meu tempo de espera, a minha frustração por aquilo não ter dado certo e muitas outras habilidades. Então a gente tinha que ministrar as crianças, né? Antes, durante e depois. E é muito interessante. E como nós vemos a riqueza da Bíblia no ensino dessas coisas, né? Porque essa criança que já traçamos essa trajetória, né? Cresceu, aprendeu a lidar com essas coisas, se tornou um adolescente que conseguiu lidar consigo e com o outro e tornou-se um adulto maduro, ele agora também tem condições de ensinar isso para outras pessoas. Isso. Quer dizer, os seus filhos, os seus netos, os seus alunos serão pessoas com muito mais oportunidade de aprender, exatamente porque ele é uma pessoa que aprendeu isso na vida. Isso. E Paulo diz aos Coríntios assim, que o Deus, bendito Deus de Pai de toda consolação, que nos consola para que, quando nós encontrarmos outra pessoa passando pela mesma tribulação, nós também possamos consolar essas pessoas com a consolação que Deus nos consolou quando passamos por aquela dificuldade. Então imagina, quer dizer, eu passo por dificuldades às vezes na vida, não é por causa da minha necessidade somente, mas é por causa da necessidade do outro com quem eu vou lidar. Isso. Porque Deus me ensina a lidar com essas coisas hoje e eu cresço e amadureço. Amanhã, eu que sou líder, eu que sou chefe, eu que sou pastor, eu que sou professor, vou encontrar outras pessoas passando pelas tribulações que eu já passei. Exatamente. Mas eu recebi consolação de Deus para aquele problema e agora com essa mesma consolação eu tenho como consolar outro. Esse é o ciclo da vida. Quem não cresce nesse momento acaba tendo a dificuldade porque não cresceu e nem vai gerar outro com o crescimento que ele precisa. Isso. E eu acho que isso é o mais lindo de estarmos
como um corpo, né? Reunidos em igreja. Essa oportunidade que temos de desenvolver nossas habilidades, nosso caráter, nossas condutas, se nós nos abrirmos a isso. E fica o recado para quem está ouvindo a gente, né? Uma coisa que, por exemplo, eu aprendi na minha igreja foi o princípio da honra, né? É um princípio que envolve muitas competências socioemocionais, por exemplo, que é você honrar sua liderança, honrar seus pastores, honrá-los. E aí, quando eu me deparei com o meu chefe, com alguém que exercia uma figura hierárquica, eu soube como honrá-lo, porque eu aprendi isso na minha casa, né, na minha igreja. É verdade. Isso eu estou dando exemplo de muitas outras coisas que eu aprendi. Aprendi com os meus pais naturais, aprendi com a igreja e hoje eu aplico na minha vida todos esses ensinamentos. E eles garantem e garantiram o meu sucesso e minha caminhada até hoje. Então, assim, não é só aquilo que nós podemos ensinar, mas também, principalmente, podemos aprender todos os dias. É verdade. E é uma coisa muito interessante o papel da igreja nisso, porque eu digo, a igreja oferece a oportunidade de alguém cantar, de alguém dar um testemunho, de alguém participar de uma EBD. Isso vai dando crescimento e vai aprendendo. Essa criança que cresceu na EBD, quando ela entra na escola, ela já tem outras competências desenvolvidas. Isso. Porque amanhã vai chegar no ensino superior e alguém vai dizer, olha, você tem que apresentar um seminário. Tem gente que trava e não consegue falar. E aquele que foi da igreja, que pregava no culto na praça, no ar livre, na reunião dos jovens, falava no círculo de oração, ele já desenvolveu essas competências. Exatamente. Então, a igreja já cumpre esse papel. Precisa começar a cumprir um papel mais forte nas questões socioemocionais. E que, só para fechar, né, pelo horário, eu deixo como dica os professores, né? Eu sei que muitos... 3 minutos nós temos para o seu fechamento. Muitos professores estão ali por amor, né? Por amor, às vezes não tem capacitação, não entende nada de pedagogia, não entende nada de psicologia, está ali por serviço, por coração disposto, né? É verdade. E Deus, ele recebe isso. E assim, não tenham medo de ousar, não tenham medo de inovar, não tenham medo de criar coisas novas, de trazer coisas inspiradas pelo Espírito Santo dentro dessa prática de sala de aula, porque essa diferença, essa inovação, sabe? E não são coisas complexas. Às vezes é uma música, é um vídeo, é uma roda, é uma conversa, uma discussão, é ouvir, é estar presente. Isso já faz toda a diferença para quem está lá ouvindo, para quem está lá aprendendo. Então, assim, que realmente tenha sido útil, né, para esses professores, para essas pessoas que são dispostos, né, a estar lá na casa de Deus ensinando. E assim, minha honra e minha gratidão a todos. Muito bem. Kemely, isso é muito importante e eu penso que o professor que começar a entender isso, ele começa a preocupar-se já no momento do planejamento da aula, não pensar apenas no conteúdo que vai trabalhar, mas pensar nas competências que ele vai gerenciar para desenvolver as habilidades dos alunos que gerem essas competências e que não sejam só cognitivas, né? Não é só saber o conteúdo, repetir a história, dizer o nome dos apóstolos em ordem alfabética, mas é saber como lidar com isso para a vida. Alguém colocou aqui sobre a questão da vida eterna, eu digo que às vezes tem alguns crentes que já estão prontos para ir morar no céu, só não sabem viver na terra ainda, porque ele já sabe do céu, mas na terra ainda não, porque faltam essas competências que precisam ser desenvolvidas, trabalhadas. Então nós precisamos lidar com essas questões realmente para que a igreja cumpra o seu papel. Isso vai servir para a própria igreja, porque nós vamos ter adolescentes, crianças e adultos menos estressados dentro da igreja e aprendendo com a palavra de Deus, e isso vão levar para a vida, né? Vai ajudar na família, vai ajudar na escola, vai ajudar no trabalho, vai ajudar em todas as áreas dessa vida. E se isso for feito na educação cristã, pastor, simplesmente nós vamos ter uma sociedade inundada por pessoas que vão fazer a diferença não só por terem Cristo dentro de si, mas por saberem estar no meio da sociedade. O impacto social do cristão vai ser mudado de uma forma extremamente significativa. E isso é muito importante. E que, na verdade, esse deveria ser o nosso papel de fato, porque sal da terra, luz do mundo, deveria ser para influenciar e para mostrar coisas boas para essas pessoas, né? Kemely, muitíssimo obrigado pela sua a forma gentil como nos atendeu e
tudo que você nos trouxe foi extremamente válido e muito produtivo. Agradeço pela sua participação. Obrigada, obrigada a todos que estiverem conosco juntinhos. Quem tem mais dúvida, que não ficou claro alguma coisa, se quiser me mandar no particular, pode mandar. E também deem uma pesquisada, né? A internet está cheia de conteúdos a esse respeito, vídeos muito interessantes. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Amém. Vou salvar essa live, vou deixar salvo também lá no YouTube e as pessoas podem ver novamente, além de que fica no Story. Muito obrigado, Kemily. Deus lhe abençoe. Continue abençoando sua vida, sua família. E a todos os que conosco estiveram, obrigado. Teremos outras lives, outros assuntos. Acompanhem o que nós vamos estar fazendo ao longo desses dias. A paz do Senhor